Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede este dia, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente como Igreja de Cristo, aquela igreja preciosa que veio para buscar e salvar o que se havia perdido e veio para desfazer as obras do diabo. A Igreja de Cristo não veio para fazer sociedade com as coisas do mundo. Então, nós estamos nesse projeto, nesse trabalho, há mais de 40 anos, quase chegando a 41 anos, com esse objetivo. E hoje estaremos aqui continuando aquele estudo sobre o que Jesus passou, sobre as orações de Jesus. E hoje nós vamos poder meditar, pensar um pouco sobre os momentos que Jesus viveu e aquelas orações e aquelas pessoas que eram os amigos de Jesus, com as quais Jesus contava, não é? E ele orando direto com o Pai. E chega em momentos assim de desespero, de tristeza da vida dele. Porque ele sabia tudo que ele iria passar. E nós temos esse conforto porque através dos profetas, dos discípulos, apóstolos, e principalmente através de Jesus, ele nos avisou com muitos anos e milênios de antecedência o que nós iríamos passar, como as coisas iriam acontecer e que depois da morte dele, nós tínhamos e temos o perdão dos nossos pecados. Porque até então era muito difícil. Então nós temos esta oportunidade, a certeza de estarmos caminhando para a vida eterna com nosso Pai, no descanso da nossa alma. Então nós estamos aqui não é passando férias, nós estamos aqui como embaixadores de Jesus Cristo, embaixadores do reino de Deus aqui na terra, lutando contra todas estas hostes do inimigo. O apóstolo Pedro já escreve muito bem claro: o mundo jaz no maligno. Apocalipse mostra lá que o anjo caído está aqui e começou seu trabalho lá no Jardim do Éden. Então nós falamos claramente as coisas de Deus aqui. E é muito notório que não temos aqui no nosso canal assim trilhões de inscritos, como tem drogados, homossexuais, prostitutas, corruptos, ladrões, assassinos, as empresas aí como a Nike, milhões de seguidores. Porque nós aqui fazemos o trabalho de Deus. E nós temos consciência disso. Que o próprio Jesus falou, em duas ocasiões diferentes, que esses tempos que antecederiam a vinda dele seriam como nos tempos de Noé. 8 pessoas se salvaram. Em outra ocasião, ele explica que seria como nos tempos de Ló. 4 pessoas. Então, as pessoas que estão conectadas com as coisas de Deus aqui na Terra é um grupo muito pequeno. Isso não inclui o pessoal das duas bestas, do poder político e econômico e do poder do falso profeta, que estão em todas essas religiões, que nós fomos com exclusividade a única pessoa aqui no Brasil, a única, que denunciou e mostrou tudo isso claramente. Outras pessoas vieram, como nós vamos ver no caminho de Jesus hoje, todo empolgado, estou Pedrosa, vamos não sei o quê. Queria fama, falei, não, aqui, meu irmão, aqui é levar a cruz. Aqui não tem boa vida para ninguém, não.
Então nós vamos ver o que Jesus passou. As pessoas esquecem, por incrível que pareça. E acho que religião tem alguma coisa a ver com Deus. Zero a ver com Deus. Eu ficaria muito feliz quando as religiões colocassem na frente dos seus templos, principalmente no Vaticano. Já estou repetindo, para ver se as pessoas copiem, para botar lá nos seus sites e fazerem aqueles programas assim. Olha, aqui nós falamos com a maior naturalidade. Botar lá Deuteronômio 23. Nesse templo aqui, nós servimos aquele mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Daquele Moisés que escreveu Deuteronômio 23. Aqui nesse templo, nós não entram prostitutas e nem sodomitas. Aqui neste templo, nós não recebemos dinheiro de prostituta nem de sodomita por qualquer motivo, por qualquer justificativa. É injustificável a Igreja de Cristo receber dinheiro de prostituta e de sodomita. Se ela botasse a placa na frente do templo deles, lá aquele prostíbulo onde você reúne, ele vai fechar as portas. Porque ele vive desse dinheiro sujo. Então as pessoas param, mas vem cá. Mas eu dou o meu dízimo, dou minha oferta, pratico minha sodomia, meu homossexualismo, a corrupção, a mentira, o engano. O problema é do pastor, é do padre. Não, o problema é seu. Sabe para onde vai esse dinheiro que você dá? Da sodomia, da prostituição? Vai direto para a mão do diabo. Deus não recebe esse dinheiro de prostituta nem de sodomia. Esse dinheiro vai direto para o diabo. Sabe para quê? Matar, roubar e destruir. São mercenários. Jesus que falou em João capítulo 10, versículo 10, para os sacerdotes. Esses mesmos que o assassinaram. E você ainda tem aquela falsa ideia diabólica que foi Jesus, foi Deus que criou as religiões, e você dando dinheiro para esses prostíbulos, você vai para o céu. Você está ajudando a fazer a obra do diabo. Sabe como Jesus enfrentou Satanás? 40 dias e 40 noites no deserto? Com a palavra. Está escrito. Isso que eu estou falando está escrito. Deuteronômio 23. Aí você pode pegar Romanos 1. Você pode pegar 1 Coríntios, que nós recitamos aqui ontem. 6, de 9 a 10. Você pode pegar. Está escrito. E lá também, em Mateus 25, de 30 em diante, está lá escrito que Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino dele e vai separar o bode das ovelhas. Esse da maçonaria, do satanismo, que as religiões usam, esse bode bafomete, o diabo, Satanás, que você finge não conhecer. Quando chegar diante de Deus, pois é, Deus, eu sou da religião tal. Aqui não tem religião. Não, aquele daquele templo assim, que tem umas pirâmides, tem umas colunas, tem assim. Aquilo é tudo do bode. Aqui para a esquerda, pode ser. Mas, Senhor, tem misericórdia. Acabou o tempo da misericórdia, agora é o juízo. 2000 anos de misericórdia de Deus. Afastai de mim, apartai de mim, malditos religiosos, malditos políticos, malditos sodomitas, ladrões, corruptos, assassinos, idólatras, alcoólatras, fornicadores, feiticeiros e etc. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o bode e seus anjos. Isso é a verdade, isso é a realidade. Você vê algum padre ou pastor falando isso que eu falei aqui agora? Pesquisa aí, manda para mim.
Você não vai encontrar. Mas está tudo escrito, está escrito. Está escrito. E quando Jesus subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo conosco, que tem 3 funções para nos avisar. Quando nós pecamos, para a gente sair imediatamente do pecado. Segundo, o príncipe deste mundo, esse bode, Satanás, sodomita, essa bicha do inferno, ele já foi julgado. E será que ele foi absolvido? Não. Terceira coisa que o Espírito Santo diz: ele já foi condenado. Que esperança há para este mundo? Que esperança tem para esses pecadores? Deus fez a parte dele. O Filho, com toda a luta, toda a dificuldade, cumpriu a parte dele. Até aquele dia do encontro. Não se esqueça que está escrito: todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as prostitutas, todos os ladrões, todos os homossexuais, todos os corruptos, todo feiticeiro, todos os satanistas, todos os políticos, todos os religiosos, todos os brancos, todos os pretos, tantas as crianças quanto os adultos, homens e mulheres, que não receberam a marca da besta, vão estar no Senhor. Mas todos esses que receberam essa marca da besta do pecado serão lançados num lago de fogo e enxofre, que nunca se apaga. E ali a sua alma estará morta, queimando no inferno. Não terá mais solução para essas almas que pecarem, essas almas morrerão. Está lá no livro de Ezequiel. A alma que pecar, essa alma morrerá. Hoje ainda, a nossa alma tem esse privilégio de encontrar o sacrifício de Cristo e se arrepender. E essa alma que não se arrepender, nunca mais pode fazer trilhões de missa, de macumba, de despacho para sua alma sair do inferno, porque tua alma morreu no inferno. Não tem mais. Vocês vão ver quantas pessoas que ficaram com Jesus. Vamos ver sobre os amigos de Jesus na oração. E quanto de nós já passamos por momentos como este, difíceis. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Cadê seus amigos? Cadê seus irmãos? A sua família? Aqueles que viviam lá te perturbando de noite, pedindo um dinheirinho. Eram teus amigos? Não, eram amigos do dinheiro. Acabou seu dinheiro, acabaram os amigos, acabaram os interesses. É assim que vem essa igreja maravilhosa vivendo há 2000 anos, na solidão, no sofrimento, na luta e com grandes vitórias. Porque o justo só tem um jeito dele viver, é pela fé. E sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Sem fé se agrada o diabo. Recebe tudo que ele te dá. Eu vou falar um pouquinho durante o programa sobre as recompensas que as pessoas tiveram quando mataram Jesus, judiaram de Jesus. E você sabe que isso funciona até hoje? Você sabia que isso funciona dentro da maçonaria até hoje? Qualquer cristão ou da sociedade satânica, que é tudo maçonaria, satanismo, religião, política, é tudo de Satanás. Isso não tem jeito. O que acontece lá contra um cristão? Eles recebem
Nós, pelo nosso trabalho aqui, recebemos um galardão de Deus. Eles recebem propinas, prostituta. Eu vou falar as várias moedas que esse povo vive de perseguir e matar a igreja de Cristo, tentar destruí-la. Nunca conseguiram e nunca conseguirão. Em breve, chega o juízo de Deus. E os bodes vão saber o que é isso. Vamos passar para outra sala. Eu só queria fazer uma recapitulação aqui, bem rápida, que às vezes as pessoas estão vendo uma série. Nós, este ano, estamos estudando profundamente essa coisa maravilhosa de Deus chamada de oração. E nós fizemos uma viagem pelo Novo Testamento, não pegamos tudo, que há muito tempo sobre oração, e a gente não pega um assunto e fala assim, 2, 5 minutos para aqueles preguiçosos. Esse a gente quer longe daqui. Esse tipo de pessoa não interessa. Fala 5 minutos de oração, pronto. O cara não sabe nada de oração, vai embora, finge que entendeu e não entendeu nada. Então nós vamos fundo na palavra. Então esse é a nossa estratégia. Assim você elimina essa turma de preguiçosos, né? Que não adianta você botar a coisa na cabeça dele, quer é fofoca. A oração é isso, o presidente é isso, o deputado é isso, o fulano é isso. O Macron vai ser o... Onde que está isso na Bíblia? Que o Macron vai ser o anticristo. Não tem nome de ninguém, gente. Eu vi nem me lembro, cara. Uma grosseria, uma burrice tão grande de Apocalipse 13. O cara dizendo, não, porque vi emergir das muitas águas a primeira besta. Aí a primeira besta é Roma, é Grécia, depois a Babilônia, depois... Então na primeira besta ele coloca tudo. A primeira besta é um resumo de tudo. É onde estão todas as religiões, em todos os países, em todos os mundos. Das muitas águas, das muitas religiões, emerge a primeira besta. Ali não diz que é da igreja de Cristo que emerge a primeira besta? Das muitas águas, das muitas religiões. Mas cada besteira, e os caras lá, milhões de cliques, ficam olhando como o povo. Eles não têm a preocupação de abrir a palavra e conferir uma vez, como faziam os belianos. Então, nós fizemos esse estudo ali do Novo Testamento, todo sobre oração. Pegamos muitos exemplos de oração do Antigo Testamento, mostrando como esse Deus, lá de Abraão, Isaac e Jacó, esse Yahvé, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua sendo movido pelas orações. E ele promoveu o filho dele para rasgar o véu do templo, acabar com religião. Depois de Jesus, ficou muito bem declarado que as religiões são do capeta, do diabo, de Satanás, das prostitutas de Salomão. Jesus, dele, é a igreja de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós não vivemos sem ele e nem ele sem nós. Que ele deu a vida dele por nós, ele nos ama muito. Ele fala a oração do Pai, que nós mostramos, Pai, eu quero, onde que eu esteja, estejais. Os meus, a minha igreja comigo. Eu te peço isso, Pai. Para que onde eu esteja, esteja a minha igreja comigo. E agora nós estamos vendo aquele momento das orações de Jesus, naqueles momentos cruciais dele. Aquela covardia de sempre. Eu vou citar alguns exemplos, que eu acho que eu tenho mais de centenas de exemplos. Quando você recebe um beijo, uma prostituta da maçonaria, ou um boiola da maçonaria, um satanismo,
faz esse símbolo de Judas, te dá um beijo. Tua esposa, pode ser teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu patrão, avô, cunhado, e eles fazem esse ritual um a um. Faz aquela festa, reúne, põe você ali, ele chega diante de todo mundo, te dá um beijo e diz, ó, eu estou entregando ele. Eu quero receber o meu presente. Só para botar lenha na fogueira. A minha ex-esposa, Carmen Balesteiros, que usava o meu nome, Pedrosa, foi feita uma festa na casa de uma pessoa grande, rica, poderosa. A alimentação era espanhola, porque a minha ex-esposa era de origem espanhola. E ali que prepararam tudo aquilo, já tinham preparado para eu ser morto, não conseguiram, numa grande reunião, num templo, né? Aí depois fizeram esse lance. Então, todo o povo do sistema religioso, da sociedade secreta, parentes, famílias e amigos participaram daquilo, disseram, agora vamos crucificá-lo. Isso já aconteceu comigo centenas de vezes. E eles ganham um prêmio. Essa prostituta de Salomão, Carmen Balesteiros Pedrosa, recebeu, com a conivência do mistério da injustiça que opera no nosso meio, eu tive que pagar a eles. Essa prostituta depositar todo mês 28 salários mínimos na conta dela, pelo mal que ela me fez. O nome disso chama-se Igreja de Cristo. Tem vários outros exemplos. Recebem carro, emprego, dinheiro. E olha o que eles receberam para fazer isso com Jesus. E na hora, os discípulos, com medo. Acho que eles não acreditavam que a palavra de Deus era verdade e se cumpria, como hoje as pessoas não acreditam. Que Jesus vai voltar não é como um ser humano montado numa jumentinha. Hoje ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai fender os montes das oliveiras. E vai pisar o lagar. Vem como juiz. Para acabar com essa palhaçada aqui no mundo. Para existir um novo céu e uma nova terra. Então nós vamos mostrar hoje mais um pouco dos detalhes, das dificuldades que Jesus teve para enfrentar praticamente tudo isso sozinho. E na hora difícil, e até hoje continua assim. Quantos cristãos são executados ali? Perto deles não tem pai, não tem mãe, não tem o exército, não tem a marinha, não tem a aeronáutica, não tem um juiz, não tem um padre, um pastor. Os cristãos são levados para os campos, aí, fuzilados. Que eu digo a demagogia dessa sociedade de negros. Negros são executados lá, mulheres na África. Os pastores me mandam fotografia, vídeos de lá, morrendo de fome por outros negros muçulmanos, executam mães com um neném no colo. Cadê a sociedade de negros? Essa demagogia, conversa fiada. Ninguém fala nada. Por quê? São cristãos. Mas eu falo e vou continuar falando. E lembrando que o juízo de Deus há de recair sobre essas pessoas. Eu falei ontem, o juízo de Deus virá desde a morte de Abel. Esses seguidores de Caim, que são esses satanistas, sociedades secretas, religiosos, são seguidores de Caim, de Salomão. O juízo de Deus, eles vão prestar conta de cada sangue desses justos derramados. E é um juízo eterno. E eles não terão mais como recorrer do seu erro. Então os discípulos também
não acreditaram no que estava acontecendo. Nós vamos mostrar mais um pouquinho. Então, este é o trabalho que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, que é a boa nova, a única notícia boa que existe na face da terra. Chama-se Evangelho. O resto tudo é fake news. Religião, fake news. Política, fake news. ONU, fake news. Tudo mentira. Coronavírus, tudo fake news. Tudo mentira que vieram. Criaram o vírus e as fake news. Obra do diabo é assim. Então vou pegar aqui a nossa cadeirinha para a gente ler. Vamos praticamente ler essas coisas que temos aqui maravilhosas para aprendermos mais um pouquinho e refletir. Porque às vezes a gente lê a palavra, lê uma coisa, estudar é outra. E aqui nós sempre fazemos estudo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Nós estudamos ontem de Mateus 26 até 37. Hoje nós vamos pegar 37 em diante. Então vamos ler tranquilamente. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus veio como ser humano. Ele não veio como Deus, como ele virá agora. Então ele sentiu pavor. Ele sentiu solidão. Ele sentiu medo, angústia, ficou triste, chorou. Então ele foi chamar 3 amigos para estar ali com ele. Ele não chamou 3.000 amigos. 3 amigos. Pedro e 2 filhos de Zebedeu. E ele disse para eles: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo, vigiai, velai, orai aqui comigo. O que é que o Filho de Deus poderia sentir falta? Se é Filho de Deus, se é o próprio Deus, ele diz: eu e o Pai somos um. Mas ele veio para sentir o que a igreja dele sente. Entenderam isso? Aquela mesma angústia, tristeza, luta, dor, solidão, injustiça, perseguição, morte, covardia que a igreja sente, Jesus veio para sentir isso. Para não chegar nenhum palhacinho lá na hora e dizer: Jesus, eu sou da sua igreja, eu sou daquela prostituta, eu dava o dízimo, a oferta. Ou era lá daquela que tem um bode assim da Assembleia do Diabo. Agora eu quero aqui. Onde que é um reino aqui? Sabe o que Deus vai dizer? Aqui, isso aqui é coisa do bode que você está dizendo, é aqui para a esquerda. Aqui no céu não tem religião, aqui tem a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Gente, como é que as pessoas não conseguem ver isso? O Satanás cegou o entendimento das pessoas. Em esse livro aqui, de 66 livros, as pessoas não conseguem entender Deus. Que Deus não criou nenhuma religião, e a única vez que tem a palavra religião nesse livro precioso diz que é corrupção, é coisa de bandido. Olha, os religiosos, eles pregam 1% daquilo que a gente abre a Bíblia aqui e prega. 40 anos que eu estou doido para pegar um religioso desse frente a frente, num canal de televisão aí, pelo menos 10 horas de programa. Esse Papa Boiola lá está arrasando o povo dele.
esse povo que serve a Satanás não tem amor. Esse Papa Boiola está destruindo a Argentina dele. Onde o nosso amigo aqui, Danilo, ex-satanista, diz: a maior igreja satânica do mundo está em Buenos Aires, de onde surgiu esse satanista lá no Vaticano. Um montão de gente. O Papa fala com Deus. O Papa fala com Deus. Quanta ignorância, irmão. Mesmo Jesus, o próprio Jesus dizendo: está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior que esse prostíbulo de Salomão. E Deus não mandou nenhum servo dele construir esse prostíbulo que o satanista Bispo Macedo construiu aqui. Onde está isso na Bíblia? Só é citado em 2 Tessalonicenses 2, esse prostíbulo de Salomão. Só uma vez, no novo pacto, na nova aliança de Jesus, que quem vai se assentar nesse prostíbulo, que eles chamam de templo, querendo parecer Deus, é o iníquo, aquele que legaliza todo o pecado. No período da apostasia e afastamento de Deus, no período onde impera a injustiça, na operação do erro, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Será que esse povo não consegue ver que quem matou Jesus foram esses religiosos? E quando Jesus vier, Jesus vai botar todos eles lá, esses bodes, à esquerda, o fogo eterno? Eu fico pensando, meu Deus, como a palavra de Deus é sábia. 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3, Deus diz assim: a sabedoria do mundo é loucura. Cadê o Bill Gates? Escravo de Satanás, das drogas, do homossexualismo, prostituição, da avareza. Cadê o maior traficante do mundo, Jorge Soros, escravo de Satanás? Fernando Henrique Cardoso, o maior traficante aqui do Brasil, roubou a Vale do Rio Doce do povo, entregou para o maior traficante do Brasil. Roubou todas as nossas empresas lá e entregaram para esses traficantes, ladrões, corruptos, assassinos, satanistas, homossexuais, sacrificadores de criança. Instalou aqui no Brasil a cultura de sexo, droga e rock and roll. Irmãos, o inferno é pouco para essas pessoas. O inferno é pouco. Mas lá no livro deles o diabo não existe, o inferno não existe. Na Rosa Cruz, onde estão todas essas prostitutas do sistema religioso, está lá, tem uns livros aqui de todas essas porcarias da morte. De todas essas porcarias. O inferno não existe, o diabo não existe, o nosso Deus é o grande arquiteto do universo, igual da maçonaria. Todo esse povo lá dentro do sistema religioso, praticando sodomia, é uma norma, é a primeira lição delas lá com o Satanás de Salomão. Vocês vão prender os seus homens. Quem for bom diante de Deus vai escapar de vocês. Mas os pecadores, vocês vão pregar ele com sodomia. E se não der o dízimo, não tem sodomia. Tem que dar o dízimo para o diabo. E esse dinheiro é revertido na desgraça humana. Então, o que Jesus então disse para eles? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, até nós caminharmos à morte, como diz o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo, velai comigo, vigiai comigo até a morte. Porque depois da morte, eu voltarei para o meu Pai. Estarei lá com a minha igreja. Essa é a mesma resposta que nós temos que dar para as pessoas que estão do nosso lado.
Ficai aqui comigo, vigiai comigo até a morte. Depois da morte, nós não precisamos de mais ninguém. Porque nós somos humanos. Jesus veio como humano. E por isso nós estamos orando e jejuando, clamando para que o juízo de Deus chegue rápido. Porque o mundo todo já conhece a palavra de Deus. O mundo todo já conhece, deboche, ri de Deus. Porque Deus é longânimo, Ele é misericordioso. Mas a hora que Ele der o soco na mesa e falar assim, ó, sobe minha igreja. Aí vocês vão ver o pior governo do mundo. 7 anos. 3 anos e meio para reconstruir esse prostíbulo lá no Estado comunista sionista de Israel, preparado pela ONU. Estado comunista, maçônico. Igual o Estado comunista maçônico do Vaticano, criado depois da Primeira Guerra Mundial, onde vai emergir a primeira besta, e Israel emerge a segunda besta. Quem é que não consegue ver isso na palavra de Deus? Quem é que não consegue ver? Entender as duas bestas de Satanás? Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Você pode ter tristeza, como o rei Davi teve muitas, e ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O nosso amanhecer está chegando. A nossa tristeza é até a morte. As covardias que nós enfrentamos, as perseguições, discriminações, humilhações, roubos. E sabe que Jesus mandou a gente matar todas essas pessoas? Disse não. Amai os vossos inimigos. E nós continuamos pregando. A única novidade, a única coisa boa que existe aqui na face da terra, que se chama Evangelho. Foi que Jesus veio e acabou com religiões, acabou com sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, Ele é o sumo sacerdote, e é de graça. Qualquer um, de qualquer lugar, fala com o Pai, como nós estamos falando, orando. Ora no carro, no centro cirúrgico, no restaurante, qualquer lugar. Em casa nem se fala. Vamos passar para o 39. E indo um pouco mais adiante, eu botei entre parênteses aqui, em azul. A primeira vez, ele prostou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, todavia, no entanto, entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia que ele tinha que passar por isso. Mas ele estava sofrendo, ele imaginando assim, eu não vou conseguir, eu não estou aguentando. O que o ser humano, o povo de Deus sofre aqui na terra é muito grande, irmão. Isso ele estava mostrando o que seria a igreja. Por isso nós estamos pedindo todos os dias, Pai, passa de mim esse cálice. Isso é a igreja. Ele estava vivendo como um homem, mostrando como é a igreja que ele criou. São esses prostíbulos do Vaticano, cheio de bicho, idolatria, tráfico de drogas. Pelo amor de Deus, gente. Vê uma desgraça. Eu nunca fui na Europa. Eu tenho nojo daquilo.
Tem Israel, porque eu conheço a palavra de Deus, sou descendente de Deus, aquilo não tem nada a ver com esse Jesus Cristo aqui onde eles mataram. Para não ser exterminado o povo de Israel, Deus disse, eles vão ter que morrer. 144 mil na guilhotina, na espada, para vocês reconhecerem quem é o Messias. Então Jesus estava aqui expressando o que quantos cristãos foram nessa igreja prostituta católica do Boiola lá argentino, 700 anos de Santa Inquisição matando a igreja de Cristo. Esse inferno de lá, onde emerge a primeira besta. O Império Romano reconstruído, como a palavra de Deus profetizou. Sou católico, apostólico, romano. Parabéns, você já está com o passaporte carimbado para o inferno. Reconheça isso. Então ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se no seu rosto, orando, e disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, este momento. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E você sabe o que aconteceu com a igreja dele, de 12 membros? Com exceção de um que arrecadava dízimo, queria o dinheiro, o Judas, o traidor, que representa toda a sociedade secreta, o sistema religioso. Toda a igreja de 12 membros, com exceção do outro que buscou a própria morte, o suicídio. Como muitos desses satanistas vão morrer. Na grande tribulação eles vão gritar assim, montes caiam sobre nós. De tamanho será o desespero deles para irem para o inferno. Médicos, engenheiros, advogados, comerciantes, empresários, artistas, cantores, pastores, padres, um montão desses. Em breve estarão na grande tribulação com o templo da prostituta de Salomão construído lá, clamando, montes caiam sobre nós. Então isso Jesus estava mostrando como seria a igreja. Ele estava vivendo a igreja de Cristo. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar, orar, velar comigo, Pedro? Nem uma hora, Pedro. Na hora da minha maior angústia, que antecede tudo que vai acontecer. Aquele Pedro que tinha pedido para Jesus desistir. Mas Jesus, tu não veio para ser o nosso rei? Agora, se tu veio para morrer por nós, Jesus já se disse a ele, para trás de mim, Satanás. Isso tem que acontecer para que se cumpra a vontade do meu Pai e a minha vontade que cumpra as Escrituras. Olha como o povo que estava ali junto com ele, irmão. E assim, quando você prega o evangelho para sua família, seus filhos, pais e mães, quando você acha que vai invocar o poder de Deus, você acha que eles vão entender? Não vão. Não vão. Conviveram contigo 30, 40, 50 anos, seus colegas de trabalho. Quando chegar o dia de entender o que é Deus, já é tarde. Sabe como Jesus descreve isso em Mateus 24? Não perceberam. Seria isso. O povo não está percebendo. Mas nós estamos percebendo, como Jesus percebia, que ia chegar a hora que ele não ia sofrer mais. Seria só até a morte. Esse é o sofrimento da igreja, tem limite. Por isso o apóstolo Paulo sofreu tanto, irmão.
foi assassinado por eles. E ele disse: para mim, se eu vou viver é Cristo. Se eu morrer é lucro, é descanso. Minha alma vai estar lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, com Enoque, com Isaías, Elias, Jeremias, profetas, Moisés. Minha alma vai estar com esse povo de Deus. Vou receber um reino que está preparado para nós desde a fundação da terra. Nós estaremos à direita do Pai, o Cordeiro. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava preparado desde a fundação da terra. Ele achou Pedro e os 2 filhos que estavam aqui em cima, só lembrar, de Zebedeus, dormindo. E ele interroga: mas nem por 1 hora vocês ficaram comigo? Passou a noite ali em oração, porque ele sabia que o dia seguinte seria muito pesado. Então ele avisa para eles, avisa para a igreja: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É bom a gente saber o momento, a circunstância que Jesus disse isso para as pessoas. Vocês têm que aprender isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito é forte, mas a carne é fraca. Estão aprendendo como é que se ora? Na pressão, na pressão. Aí na segunda vez ele orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade, Pai. Eu não queria beber esse cálice, mas é a tua vontade é que prevalece. Então, que eu beba. Aí nessa segunda vez, ele voltando achou outra vez os amigos de Jesus adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, estavam cansados. Por isso que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que encontreis descanso para as vossas almas. Almas carregadas, pesadas, que não aguentam com si mesmo. Por isso a maioria dessas pessoas suicidam, se entregam à prostituição, às drogas, às bebidas, abrindo portais para Satanás, e Satanás conclui a obra na vida deles. Eu tenho visto médicos residentes novos suicidando, morrendo. Acabaram de formar, fazendo residência. Ah, mas fulano era tão bom. Cachaça, cerveja, uísque, maconha, cocaína, era tão bom para trabalhar para o diabo, porque uma pessoa que está numa situação dessa não pode ser uma pessoa boa, como aquele que matou os pais lá em Vitória. 7 garrafas de cerveja, acho que é Heineken, não sei se pronuncia essa porcaria, estava lá, abrindo portais para Satanás. E assim o sistema religioso também. Você está lá com portais abertos, se escondendo de Deus, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus não criou religião, ele veio para acabar com as religiões.
Aí você vê 1000 anos antes, quem foi o safado sem vergonha de 1 Reis 11, de 1 a 11, que abandonou Deus, e Deus o advertiu 2 vezes. Deus veio pessoalmente a Salomão e advertiu 2 vezes, pessoalmente, não mandou anjo falar com Salomão, não. E Deus já tinha dito tudo para ele antes da consagração do templo. As coisas que ele não deveria fazer. Está lá, na palavra. Está em Crônicas, está em Reis. Então, na segunda vez ele volta, está o povo lá dormindo de novo, porque seus olhos estavam cansados. Aí ele, deixando-os de novo, foi orar, sozinho, pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Deus, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: agora o dia já amanheceu, podeis dormir, descansar, vão repousar. Durmam quanto quiseres, não precisa mais orar, pois é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos justos, não dos pecadores. E a quem a igreja de Cristo tem sido entregue? Lembra nesse meu processo, que eu tive que pagar 28 salários mínimos para minha ex-esposa? Os que fizeram toda aquela maldade comigo não encontraram pecado na minha vida e foram fabricar, como se eu fosse matar a sogra. E veio a conivência da polícia, da maçonaria, do bombeiro da maçonaria, da religião da maçonaria, da sogra da maçonaria, da esposa da maçonaria, da cunhada da maçonaria, do cunhado da maçonaria, do sogro, tudo do capeta do inferno. E Deus me deu a vitória sobre eles. Para saber que maçonaria é uma desgraça, é uma porcaria, pode ser quantos forem, que a palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode juntar o inferno todo contra a igreja de Cristo. Porque esse sofrimento que Jesus estava contando, ele estava contando o sofrimento dele, o sofrimento da igreja dele. Ele estava vivendo a primeira pessoa da igreja. Ele ali estava vivendo em seu lugar. Ele ali estava vivendo em meu lugar. Tudo isso que ele sentiu, nós sentimos. E vamos sentir até o dia da morte. Para a honra e glória de Deus. Que vida bendita. O povo serve na mão de Satanás, para o tormento eterno. Olha o que o nosso irmão Danilo falou aqui, servindo a Satanás no 12º grau da maçonaria, chamando o mesmo Satanás, lá do que ele chama declaradamente Satanás, Lúcio, o diabo, o pai da mentira, ele chama de grande arquiteto do universo, nessa desgraça de maçonaria. A mesma M, aquela coisa que fede. A mesma M que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3:18, 3:8. Depois que eu encontrei o amor de Deus, a maravilhosa graça, eu considerei tudo isso merda, cocô, fezes, xixi, urina, excremento, gente. Vão aprender, pelo menos português na Bíblia, o que é excremento. Que o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, aquilo que você se alimenta no sistema religioso, desse Vaticano, dessas igrejas do bode, Assembleia do Diabo, Batista, Presbiteriano, Metodista, Maranata, Universal do Maçom, Satanista, Bispo Macedo, o Universal do Valdomiro Santiago, lá, ou do R.R. Soares, gente. O que isso tem a ver com este homem? Estava mostrando como seria a nossa vida. Fique comigo até na hora da minha morte.
porque depois eu não preciso mais de amigos. Eu já vou voltar para minha casa, para o meu pai. O que vocês do sistema religioso não conseguem entender pelo amor de Deus? Chama algum desses que eu mencionei aqui para vir para um debate comigo. Você pensa que o diabo é bobo? Que vai deixar eles virem para um debate? Todos esses que eu mencionei, a boiola do Vaticano, chama! O diabo não é bobo. Ele sabe que ele já perdeu. Chama, alguém está ouvindo? Chama o boiola lá do seu padre ou pastor ou líder lá para vir falar comigo. Marca uma audiência lá com a R.R. Soares, com o Heber Cocarelli, lá onde o maçom satanista Silas Malafaia mandou tirar o programa do ar, porque não tem homem para enfrentar a palavra de Deus nessa terra. Por isso nós temos que jejuar e orar para Deus entrar com as providências dele, com a justiça dele. Um país de boiolas, de seguidores de boiolas, de prostitutas. Cadê os homens de Deus que passam por isso que Jesus passou? Ele estava mostrando para nós o primeiro exemplo da Igreja de Cristo. É chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Nós não temos sido entregues na mão de justos, não, irmão. Nós não temos sido entregues na mão de homens misericordiosos. O mundo jaz no maligno. Satanás não tem esse sentimento de amor. Entrevistei vários satanistas, como agora, semana passada, o Danilo, o ex-bruxo tio Chico, tantos outros maçons. Nós não temos este sentimento de amor que Jesus estava revelando aqui. A palavra de Deus mostra em João, capítulo 1, versículo 4, 18. Deus é amor. Maçonaria não tem amor. Religião não tem amor. Isso é de Satanás. Somente em Deus há amor. Isso é só interesse. E cada vez que eles fazem uma maldade com o cristão, Satanás dá uma recompensa para eles. Dinheiro, prostituta, vinho, cachaça, uísque, maconha, para destruir a vida deles. E eles acham que estão ganhando alguma coisa. O versículo 46 diz: levantai-vos, partamos, porque eis que é chegado o que me trai. Irmão, quantas traições na minha vida, irmão. Quantos beijos eu levei nessa fronte. Friamente, essas prostitutas de Salomão, não tem uma palavra para elogiar melhor essas prostitutas de Salomão. É o que a palavra de Deus mostra. Esses boiolas de Salobobão fazem aquela festa, tal, não sei o quê. Então eu ali humildemente. E para honra e glória de Deus, estou sobrevivendo isso há 40 anos. Olha quantos anos sobreviveu o apóstolo Paulo, 4 naufrágios. Quantas injustiças, quantas prisões, quantas chibatadas. Esse homem diz: hoje eu sou o sábio arquiteto, o fundamento que eu construo é Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento, nem Bispo Macedo, nem Silas Malafaia, nem Billy Graham, nem esse boiola lá do Vaticano. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém. E o que disse o apóstolo Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus estava dizendo aqui o que você iria passar até hoje.
Mas para vencer, você não precisa se prostituir, matar, roubar, mentir. Como eu conheço um montão de canalhas que estão me ouvindo hoje, prostituta, vagabundos, que não são homens, escravos de Satanás, nunca tiveram coragem de tomar atitude de homem. As prostitutas de Satanás estão lá nesses prostíbulos, fazendo o que Salomão fez, abandonou Deus por causa de dinheiro, de pecado, de idolatria, de vaidade, de escravizar as pessoas, cobrando 666 ciclos ou talentos de ouro, que agora traduzem como 23 toneladas de ouro anuais. Apocalipse 13, 17 e 18. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, é o número de um homem, 666. Se ninguém consegue entender quem é esse 666, é o sistema religioso, a sociedade secreta. Que os próprios Illuminati dizem que Salomão é o cara que abandonou Deus para seguir Lúcifer, Satanás, gente. E parecem uns idiotas aqui, falando em nome de Jesus, para defender Satanás, só porque são boiolas como ele. Estão lá praticando sodomia com as suas esposas e roubando das pessoas, enganando as pessoas. Que não dá nem para se comparar Salomão com Jesus. Então aqui nós vamos entrar no momento da prisão de Jesus. Ele orou, passou a noite toda orando, o povo lá, ele sozinho. Como acontece contigo, já aconteceu contigo, comigo, meu irmão. Pessoas que se ajudaram, estavam em adultério, em pecado, chegando para Jesus, fumando, bebendo, prostituição. Aí chegar essas pessoas para Jesus, no dia que aconteceu aquilo, foi procurar um casal desse. Sabe o que eles disseram para mim? O cara louco. Que o evangelho é loucura, irmão. Estão lá praticando sodomia. Duvido se não estão até hoje. E fumando e bebendo. No templo daquele Paulo César Brito da Maranata, satanista, maçom, que disse que ia me processar. Ele sabe quem está processado, é ele lá no inferno. Sabe? Ele sabe quem ele vai enfrentar. Mentiroso. Os que amam e cometem a mentira não entrarão no reino dos céus. Prisão de Jesus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada por quem? Pelo Ministério da Justiça? Não, os príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo, aqueles velhos canalhas sem vergonha que estão sentados nesses pultos, esses puleiros desse sistema religioso, como todos esses da lista de maçons do Saara, velhos safados sem vergonha, sodomitas, sentados lá nesses prostíbulos levando seus filhos para o inferno, aquela multidão. Eu não vou citar o nome, porque você já conhece o nome de todos eles. Aqueles anciãos, velhinhos. E olha o que eles fazem oculto. A palavra de Deus diz, dá nojo revelar. Levando o Danilo, satanista do alto grau, maçom grau de 12, para pregar em todos esses prostíbulos. Isso prova o que eu sempre falei, o que a palavra de Deus fala. Religião é coisa do capeta, é do diabo. Não existe religião de Deus. Estou esperando há 40 anos uma prostituta de Salomão, dessas famosas da televisão, ou esses prostíbulos aí desse sistema religioso do Vaticano. Vem discutir comigo. Por que o Silas mandou fechar nossos 4 programas na RIT TV e o R.R. Soares? Estão servindo a Satanás na maçonaria. Este povo, esses príncipes dos sacerdotes, é que enviaram Judas
com uma grande multidão cheia de espadas e varapaus. Pela ordem dos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Aqueles velhinhos de cabelo branco ficam sentados lá naqueles prostíbulos ali, eles põem ali, vai tudo para o inferno aquilo ali, gente. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Jesus nunca fundou religião. 100% inferno, estou falando baseado na palavra de Deus, certeza absoluta. E você está ali adorando quem? Se Jesus voltasse hoje em menos de 24 horas, esses todos que eu mencionei aqui, eles mandam matar Jesus em 24 horas, que Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem vai querer orar com Jesus? Não. Vão querer orar com as prostitutas de Salomão, com esses boiolas de Salomão, esses ladrões, esses corruptos. Que lá em Malaquias Deus já falava, Malaquias 3,10, em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas, que eles pedem em nome de Deus para entregar para Satanás, o que ele chama de grande arquiteto do universo. Está lá, Malaquias 2, quem é que levantou isso aqui? Naquela época do Eu Quero Uma Igreja, aproximadamente uns 15 anos. Vocês já leram Malaquias? Só Malaquias 3,10 que ele cita. Lê Malaquias 3 todo, lê Malaquias 2, o primeiro versículo. Este livro foi escrito para os sacerdotes. E os sacerdotes dizendo que eram nós, o povo, que não dava dinheiro para sustentar as prostitutas deles, e nós que roubávamos o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Quem entrega para esse sistema religioso, entrega para o diabo desgraçar mais a sua vida e do mundo e das pessoas. Esse dinheiro que eles roubam dos hospitais, das escolas públicas, é vergonha. Aí chega lá, os hospitais, eles roubam os hospitais, só pode atender as prostitutas de Salomão e as bichas de Salomão. O povo de Deus, o povo honesto, não consegue vaga no CTI em lugar nenhum, gente. Eles roubam, eu estou médico, eu estou 43 anos, eu vejo todo dia. Canalhas. Aí o que dão para o povo? Sexo, droga, rock and roll, novela, futebol, sambódromo. O povo é muito idiota, como a palavra de Deus diz. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu pagava 10 mil reais, falem o restante do versículo. Falem o restante do versículo. Ninguém sabe Bíblia. O sistema religioso vive do engano. Olha o que eu citei aqui, Malaquias 3,10. O povo tudo acreditava que era eles que roubavam. Aí Deus me usou, botei o ventilador na farofa desses canalhas, ladrões que roubam do Senhor, nos dízimos e nas ofertas. E de quem mais que eles não roubam? Pega um hospital público, põe um maçom lá, destrói o hospital público, depois pega aquilo, põe um outro, o povo lá está vendo, o serviço público não funciona, põe uma prostituta deles, um boiola deles. O índice de homossexual nesse meio é grande, irmão. É grande. E o homossexualismo é manifestação de Satanás. Não é brincadeira, não. Então, estas pessoas que eu acabei de descrever, daquela época, são esses mesmos de hoje. Se Jesus voltasse hoje, eles crucificariam Jesus em 24 horas. Estão entendendo que Jesus estava vivendo o que a igreja iria viver? (48) E o que traía tinha lhe dado um sinal dizendo que o que eu beijar é este. Então o beijo seria um símbolo de amor, de carinho. Satanás transformou, como ele muda todo o sentido das coisas. O povo de Deus tem amor, Satanás tem ódio. O povo de Deus trabalha, o povo de Satanás rouba. O povo de Deus é sábio,
O povo de Satanás é louco, idiota. Transformou, então, um beijo numa covardia. As coisas de Satanás são todas assim e as pessoas estão achando que eles são o máximo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. Rabi, a expressão de mestre. Ô, doutor Pedroso, tudo bem? Como é que vai? Por trás, ó. É assim esse povo que eu lido há 43 anos, 45, quando eu comecei a descobrir o que era esse sistema religioso, as sociedades secretas. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhes disse: olha como Jesus se refere a ele. Amigo, amigo, de tantas jornadas, de tantas caminhadas, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Tudo que tem na sociedade secreta, no sistema religioso, é falso. O beijo deles é covardia. O amor deles é ódio. O trabalho deles é roubar. Jesus é a verdade, eles são a mentira. Olha o que tem de verdade no sistema religioso. Nada. Eu já provei tudo dentro da palavra. Por que eles não enfrentaram lá os 4 debates que eu fiz na RIT TV? E nunca pregaram Ezequiel 8. Você está indo para o inferno porque quis, porque nós pregamos a verdade. Deus não vai requerer esse sangue sujo, imundo de vocês, dessas mãos. Deus não vai requerer dessas mãos esse sangue. Está lá em Ezequiel 3, Ezequiel 33. Se você vê uma pessoa indo para o caminho errado e não avisar essa pessoa, Deus vai requerer das suas mãos este sangue. Mas se essa pessoa for para o seu caminho errado, Deus não requererá de tuas mãos esse sangue sujo, pecaminoso. Então, por isso, quero ver um maçom aqui no Brasil, alguém dessa igreja prostituta, de todos os maçons chegar diante de Deus e dizer que não conheceu a verdade, que eu sempre falei em alto e bom som. E Satanás tem que ouvir o que Deus manda, ele não manda nada. Como o satanista que matou o pai e a mãe, o médico lá em Vitória, colocou assim, como é que ele colocou lá? Apocalipse 12. Satanás sabe que o tempo dele está acabando e ele tem pressa. Tá vendo? Satanás usou o cara para mostrar que ele tem pressa, o tempo dele está acabando. Bem feito! E a igreja continua aqui funcionando. Um perdedor, um vagabundo de um perdedor, um diabo que chama de grande arquiteto do universo, um ladrão que veio para roubar e matar e destruir, que tem que estar embaixo dos nossos pés. Essas prostitutas, esses idiotas, esses religiosos, carregam Satanás no pescoço deles ali, como estava no Danilo. E Lucas 10, 19 diz que Deus nos deu autoridade para pisar serpente, que é Satanás, e os escorpiões, e dano nenhum lhes causará. Estou 43 anos pisando serpentes e escorpiões, em nome de Jesus. E quantos beijos eu já levei aí, desse povo de parente, de famílias, de negócio. Na maior cara de pau diz, nós estamos crucificando aqui o doutor Pedrosa. Irmão, mais de 100 beijos. De sogro, sogra, pai, mãe, filho, tia, avó, irmão, filho, filha, todo mundo. E eles vão fazendo um por um o cerimonial. Agora nós desprezamos, a gente não liga mais para ele. Ai, irmão, quero ver esse povo chegar diante de Deus um dia.
o Sr. Fausto Aguiar de Vasconcelos, a prostituta dele, a igreja, tentou me matar aqui, fugiu, ficou 10 anos nos Estados Unidos, morando com a família toda lá, ó. Quem paga? Os idiotas aqui, dando dinheiro para Satanás sustentar os servos dele. Estou dando dízimo, irmão. Para praticar a sodomia, homossexualismo dele, corrupção, lavagem do dízimo e oferta com dinheiro do tráfico de droga, que o bandido do Magno Malta não teve coragem, nem como homem, nem como pastor, nem como senador. Ele honrou o nome de Deus. Vai queimar no inferno. Vergonha, irmão. Então Jesus disse-lhe, eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Em outros evangelhos diz que Jesus pegou a orelha e colou a orelha do centurião. Gente, qual o médico cirurgião plástico que faz isso na hora? 2000 anos depois de Jesus. Ou seja, ainda viram este milagre ali de Jesus. Eles podem dizer, não, gente, esse homem é filho de Deus. Vamos parar com isso. Olha como que ele trata os inimigos. Mas Deus tinha um propósito. Ele mostra para nós o que era a igreja de Cristo. Não era prostíbulo de Salomão. Coisa totalmente diferente, oposta. Por isso Jesus logo bate de frente. Está aqui quem é maior que esse boiola desse Salomão. Aqui está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Eu sou o templo, caí e reergui o terceiro dia. Eu habito em vocês e vocês habitam em mim. Eu rasguei o véu do templo. Todo mundo é sacerdote agora, vai direto com o Pai. É um só sacrifício. Ninguém precisa matar mais porco, galinha, cachorro, cavalo, boi, gado, pomba, para entregar para esses ladrões desses sacerdotes que mataram Jesus. Ninguém precisa mais fazer isso. É um só sacrifício e é de graça, é por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por amor. E o nome disso chama-se Evangelho, boa nova, boa notícia. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai esse Evangelho, essa boa nova, essa boa notícia. E esses que recusarem, não quiserem receber esse Evangelho, se sacode a poeira dos seus pés e nunca mais volte lá. Porque no dia do meu juízo, eu terei mais misericórdia, menos rigor, com aquelas bichas, ladrões, corruptos e prostitutas de Sodoma e Gomorra, porque eles não conheceram Jesus. Estes que recusaram o Evangelho, o rigor da justiça de Deus será muito maior do que com Sodoma e Gomorra, que ele fez cinza e enxofre. Significa o que ele vai fazer com essas prostitutas da maçonaria, Rosa Cruz, Illuminatis, esse sistema religioso de Satanás. Ele vai fazer muito pior do que cinza e enxofre. Será muito mais rigoroso. Então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Quem é que faz todas as guerras do mundo? Está aqui, no Scarlett and the Beast. Achava que isso acontecia. Não, eles criam isso em laboratório, como criaram essa guerra biológica do coronavírus. Só um idiota que não vê isso. O modus operandi dele, confessado por ele desde 1800, é assim. Criamos a tese, o problema, depois nós criamos a solução. Criamos o vírus, depois colocamos a solução, que é a vacina, e ganhamos dinheiro e matamos as pessoas, que é isso que nós devemos fazer, para mentir, matar, roubar e destruir. E o Conselho Mundial de Religiões, juntamente com a ONU lá,
Vaticano, etc., Batista, Presbiteriano, Luterano, todas as assembleias, esses negócios todos. E Deus não deixa os escolhidos dele enganados. Esse circo, essa guerra biológica, principalmente dessa maçonaria esquerda comunista. Eu sou padre, sou pastor, sou comunista. Claro, é do inferno mesmo, gente. Antigamente ficavam, poxa, pastor comunista. É do inferno mesmo. Mostrei um vídeo de um idiota aqui defendendo aborto, defendendo homossexualismo e tudo mais. Quando o apóstolo Pedro escreveu: "O mundo jaz no maligno", naquela época ninguém já não duvidava disso. E hoje? Eu digo sempre, bem feito. Eu sempre preguei e vou pregar até o último momento o Evangelho. Eu quero que esse povo chegue lá, mas mas ouviu o Evangelho uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, 1 trilhão de vezes, mas vão ouvir. Tem um hino que diz assim, quando as pessoas vão chegarem diante de Jesus, vão dizer assim: "Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo." Essa que o apóstolo Paulo diz: quando encontrei essa graça de Cristo, considerei todo esse sistema religioso, sociedade secreta, merda, bosta, cocô, xixi, urina. Tem que falar o português, claro, para ver se esse povo do diabo entende a palavra de Deus. Estão lá comendo bosta lá no sistema religioso, como o Caio Fábio disse. O Bispo Macedo: "Eu dou bosta para esse povo comer." Está o vídeo, está aqui, do Caio Fábio. Pura verdade. E o povo se alimentando disso. E a maravilhosa graça de Deus, você nunca ouviu? Aí vai chegar no juízo: "Ah, Deus, mas eu não ouvi falar da sua maravilhosa graça, não é aquela da Universal, da Batista, do maçom Valdomiro Santiago, do outro, do maçom R.R. Soares, daqueles boiolas do Vaticano, daqueles que mataram Jesus lá de Israel, comunistas, da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Você que é desse povo? Ouviram, mas não aceitaram. Então, versículo 53, já caminhando para o final. "Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos?" Mas ele sabia que era a vontade do Pai, que ele tinha que passar por isso. E graças a Deus ele passou, porque se ele desistisse quando Pedro queria, o que seria de nós? Onde que nós teríamos salvação? Tem as religiões que naquela época tinha 1000 mandamentos. Deus tinha deixado 10, eles multiplicaram por 100 no Talmud. Quantos hoje nós teremos? 10 trilhões de mandamentos. Nós não comeríamos, não vestiríamos, tinha que ficar nu e com fome para entregar tudo para os sacerdotes. (54) Como, pois, se cumpriam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão: "Saíste como para um salteador." Aquela multidão prender um grande ladrão, um grande criminoso, como fizeram com Elon e a Denise. O pai dele, um safado de um maçom grau 33, juntou 3, 4, 5 carros de polícia, da assistência social, ambulância, corpo de bombeiro, para prender um médico e um engenheiro de Jesus. Lá num lugarzinho lá do fim do mundo de Ceará, Itapipoca. Porque eles não aceitavam queimar rosca, não aceitavam ser corrupto, sodomitas.
ladrão. Aí jogaram os dois no hospício e tiraram tudo deles. E Deus nos alertou, nós fomos lá e peço que os irmãos, nesse jejum e oração, lembrem de orar. E sequestraram os 3 filhos dele. E cadê a polícia? Liga para o 90, vê se funciona. Liga para os tribunais de justiça. Liga para a presidência da República, vai ver se... Tudo maçonaria, gente. Isso é coisa do capeta. Vieram para matar, roubar e destruição, mercenário. São esses religiosos. Jesus falou em João 10, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Esse é o Filho de Deus. Então eles vieram, aquele exército, aquela covardia de Satanás, como fizeram comigo naquele dia. Como Fausto Aguiar de Vasconcelos reuniu com 12 maçons de último grau, daqueles que já queimam a rosca, fazem tudo isso que você sabe, que eu já mostrei as fotos aqui, desse, estava o Saad lá. Bateu o martelo, nós vamos matar o doutor Pedrosa. Isso é covardia, irmão. Eu não sabendo de nada. Qual o crime que eu cometi? Denunciar que é pecado, roubar? Pegar o dinheiro que rouba em nome de Jesus, dos dízimos e oferta, e lavar com o dinheiro do tráfico de droga que enche a terra de violência e irrita a Deus, que está em Ezequiel 8. Esse foi o meu crime diante da maçonaria, diante do Brasil, diante de todo o sistema judiciário do Brasil. Meu crime foi este? Isso é coisa do diabo, do capeta, de homem e mulher sem vergonha. Sistema religioso, maçonaria, Rosa Cruz, isso é coisa do diabo, de prostitutas de Salomão. Glória a Deus. Ficaram 6 meses com a arma .50 da escuderia Lecoq, um grupo de extermínio. Aí Saad me mostra a carteirinha de polícia maçônica. Sabe como aparecem aqueles idiotas aí de plantão? Não, mas isso é mentira, não existe polícia maçônica. Claro, você vai pegar a Constituição brasileira, não existe. Não existe um tribunal que se reúne secretamente, 12, grau 33, e manda matar uma pessoa, e não tem nenhum tribunal, e não tem nenhum julgamento. Isso é poder paralelo de Satanás, isso não existe na Constituição. É um poder paralelo, polícia maçônica. Pode matar sem intervenção do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia, Polícia Federal, Estadual, Municipal. Desprezo total, igual fizeram com Jesus. Deus me deu o privilégio de passar por isso. Por isso, quando eu lembro do que Jesus fez por mim, ele falou, olha, você vai passar por isso também. Isso chama-se Igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, passou por tudo isso, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu estou firme nesse propósito. Que o Brasil conheça o que é a Igreja de Cristo, que é esse lixo que Deus deu 7 anos para Satanás juntar esse lixo e levar para o inferno. 7 anos do pior governo do mundo. Serão 3 anos e meio da falsa tribulação. O povo merece ir lá para o inferno pagar toda a maldade que viveram. Desde a morte de Abel. Vocês vão pagar. Mateus 23, 35. Cada sangue do justo que essa igreja prostituta desses boiolas do Vaticano fizeram 700 anos de Santa Inquisição. Todos vocês católicos que não viveram aquela época vão pagar por esses crimes que eles cometeram lá. Porque você é conivente, é omisso com isso que eles fizeram no passado. Você vai pagar. Eu rezo a Ave Maria, Padre Nosso, eu faço a oração 10 terços. Isso é pro capeta, gente. A palavra de Deus é muito clara, está aqui. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só um, que rasgou o véu do templo, acabou com toda essa sujeira do sistema religioso.
E o justo vive assim, como Jesus viveu, como Paulo viveu, como os discípulos, como o irmão está vivendo, como eu estou vivendo. Isso chama-se Igreja de Cristo, noiva de Cristo. Que ele diz, fique comigo até que chegue a morte, o meu momento da morte. Porque depois que chegar a morte, você não vai precisar de pai, mãe, tio, primo, sobrinho, médico, enfermeiro, advogado, juiz. As pessoas acham que servir a Cristo é estar lá fazendo sexo anal nessa igreja prostituta com esses boiolas de Salomão, entregando dinheiro para o capeta, lavar com tráfico de droga, para encher a terra de violência, esses que irritam a Deus, que levam o ramo de acácia ao nariz. Vocês não sabem que isso é o funeral maçônico? É desse povo do capeta, desses tribunais de bichas. Eu vou lutar pela política, eu vou lutar. Vamos orar, pedindo a providência de Deus urgente. Orar, falar com quem escreve toda a história do mundo. Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espada, vara-paus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo e não me prendeste. É família. Todo o tempo, todo junto no templo, em casa, não sei o quê, lá no sítio, todo mundo ali junto. Alencar e Fausita, maçom grau 33, o cara que fazia os acordos das polícias militares do Rio de Janeiro com os bandidos. Era o meu padrinho de casamento, Alencar e Fausita, com secretários do Fausto Aguiar de Vasconcelos. O templo que é 100% a loja maçônica de Nova York. Se isso não for do capeta, irmão, o que é isso? E eu ali, irmão, como um cordeirinho no meio deles, no meio dos lobos. Eu soube honrar a palavra de Deus, Deus soube me guardar. E a palavra de Deus diz, o maligno não lhe toca. Cadê as pessoas de coragem desse país? Vamos querendo liberdade, vamos para a rua. Eu nunca fui para essa desgraça de rua, essa besteira de idiota. Porque é maçonaria da direita, maçonaria da esquerda. Isso é tudo do diabo. Eu sou de Jesus, sou a noiva de Cristo. Eu falo direto com o Pai em nome de Jesus, para o trono de Deus. Não dependo dos homens para viver, eu dependo da fé. Quantos que eu já vi pagarem? Chama esse Fausto de Aguiar de Vasconcelos para vir para um debate comigo, esse canalha que está levando multidões para o inferno. Lavava dinheiro do dízimo e oferta, maçom grau 33 revelado pelo Saad. Quando o Saad viu o meu testemunho, ele saiu da maçonaria e aquilo que eles quiseram destruir a igreja de Cristo, que era eu ali, Deus entregou todos eles na minha mão. Tudo isso que você sabe aí é porque existe um servo de Deus aqui nessa terra. Não foi Silas Malafaia, não foi Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, não foi Papa, não foi Billy Graham que revelou toda essa imundície daqui, essa sujeira do sistema religioso, tráfico de drogas, sociedade secreta. Foi Dr. Pedrosa que revelou para você deixar de ser idiota. Vamos ver a gratidão que vocês têm por mim, pela palavra de Deus. Se inscreva no canal, coloque a cara aqui, vão pregar e vão viver esse evangelho vitorioso. O doutor Pedrosa prega e vive. Esse povo aqui do meu condomínio Península, que conhece o Deus da verdade, e se alguém for contrário, me chame que eu vou na casa dele, em qualquer lugar, para desfazer as obras do diabo. Se tem homem e mulher de bem, venham para nós. Se for prostituta, ladrão, corrupto, caiam dentro. Povo safado, covarde, gente. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Cumprimento de profecias. Será como no tempo de Noé. Noé mais 7. Como no tempo de Ló. Ló, a esposa e 2 filhas. Cadê o povo de Deus aqui? A noiva, a igreja de Cristo? Só conheço esse povo que está aqui junto com a gente. E tem
alguns Judas aqui no meio que são covardes. Estão cambiando para o lado de Salomão. Então eu estive junto com vocês o tempo todo e não me prendeste. Estava lá no templo. Quando ele começou a falar, eu sou o Messias. Aí botaram ele para fora do templo. Ele meteu o chicote, quebrou aquilo tudo. Falou, ó, isso aqui, a minha casa é casa de oração. Isso nós estamos fazendo, oração. Vocês são salteadores, são ladrões. Meteu o chicote neles. É isso mesmo que eu faço. 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Mais de 300 profecias sobre Jesus. Isso não aconteceu com nenhum ser humano na face da terra. Nenhuma religião aconteceu isso. E ele disse, então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Igual aquele dia, eu fiquei sozinho. Três filhos. A Suzana ainda tinha 1 ano de idade, que eu fui buscá-la lá. Todos parentes. E meu irmão, quando veio de Brasília para cá, disse, não, meu irmão, você precisa se tratar, você está doido. Ele sabia que 4 anos antes, esse que é membro, diácono da Igreja Batista lá de Itaparica, onde lá o povo está suicidando, matando pessoas do sistema religioso lá, me dizia que eu precisava me tratar. Eu tinha o quê? Me tratar, entrar para a maçonaria, pronto. Aí ser escravo do Fausto Aguiar de Vasconcelos, fazer tudo que ele manda. Que vergonha, irmão. Esses são os diáconos. Estão todos indo para o inferno. Eu peço que orem para minhas famílias. Pedrosa, Jacobsen e Storck. Por isso que eu ponho a foto deles aqui sempre. Para que Deus tenha misericórdia deles. Que eles sejam homens e mulheres de verdade, que tenham coragem de assumir o lugar de Cristo, para ser a noiva de Cristo. Quando eu digo eu sou a noiva de Cristo, nós estamos assumindo o lugar de Cristo. Somos discípulos de Cristo, nós fazemos o que Cristo fez. Por isso que ele diz que o marido é a cabeça do lar, como Cristo é a cabeça da igreja. E que o marido, se não for um boiola da maçonaria, do sistema religioso, dá a vida pela sua esposa, que os dois serão um só corpo, uma só carne. Passei por 2 situações dessas prostitutas, nunca mais quis ter outra. Falei, vou me dedicar extremamente agora, 100% à palavra de Deus, não quero experimentar uma outra prostituta dessa. 2 desgraças da vida, que o próprio Salomão, Deus fez sair da boca dele. Quantos homens com a vida desgraçada indo para o inferno, que não tem coragem de seguir a Jesus, que Deus fez Salomão vomitar da boca dele. Encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher prostituta de Salomão. O coração são laços e redes, e os seus braços são ataduras. Quem for bom diante de Deus, glória a Deus que eu fui considerado bom diante de Deus, escapará dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Todo sistema religioso, pecadores, padre, pastores, aí tudo praticando sodomia e, além disso, até homossexualismo. Diácono casando com padre, diácono casando com pastor. Gente, pelo amor de Deus, se isso não for inferno, o que é? Com certeza, não é a noiva de Cristo. Então, quando viram o sofrimento ali de Jesus, não tiveram força para orar junto com ele. E depois, quando chegaram todos para prendê-los, eles fugiram. Jesus ficou sozinho, como eu fiquei aquele dia de 20 de setembro de 2020, ali na Tijuca. Ainda para aumentar a cena, eram 2 palhaços da polícia militar e 2 boiolas do corpo de bombeiro para me prender.
e viram que aquilo tudo era uma armação, eles vão pagar muito caro no juízo de Deus a covardia que fizeram comigo, que fizeram com Jesus. Vão pagar muito caro desde a morte de Abel. Mateus 23, 35. Vocês vão pagar por tudo isso, merecidamente, pela justiça de Deus. Eu sou de Jesus, irmão. Põe no traseiro do carro, I love Jesus. Aí um símbolo da maçonaria. Pelo amor de Deus, gente. Pense, qual a religião que Jesus fundou? Olha essa religião do Bispo Macedo, irmão. Fundou o templo para Satanás, que a palavra de Deus nunca pediu no novo pacto, na nova aliança, para fazer essa porcaria, essa desgraça que inferniza o Brasil, como aquele templo da Aparecida, desaparecida, lá de São Paulo, onde tem um fórum de São Paulo, que é a pior desgraça do mundo, a filial da China, onde está o tráfico de droga. Tudo aquilo ali, do grande mestre Lula, companheiro, aqui, ó, grau 2. Não, Lula não é maçom, não. Ô, idiota, companheiro é a senha do segundo grau. Se eu revelar os segredos do segundo grau da maçonaria, quem me arranque o coração, me enterra na lenda. Companheiro. Oi, companheiro. Tá chamando você de escravo de Satanás? Meu companheiro ele não é. Meu companheiro é esse povo aqui, ó, da palavra de Deus. Foi lá orar. Eu tenho as fotos aqui, já mostrei para os irmãos. Orar com o Conselho Mundial de Igreja da ONU, que é a pior desgraça do mundo, para preparar o inferno aqui na Terra. Foi lá orar. Imagina, irmão, que emoção. Vendo ele falando com o capeta, com o diabo. Deus não ouve esses que levam o ramo ao nariz, mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos. Eu não os ouvirei. Deus não ouve maçom, não ouve essa igreja prostituta. Por isso que ninguém deles prega Ezequiel 8. Será que não caiu tua ficha? Boa viagem para o inferno. Se você não, com este programa, não estou dizendo todos os outros que eu faço há 40 anos, você não entendeu o que é a palavra de Deus, que é a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, sede como bom soldado de Cristo, como eu sou. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus mora em nós, o Espírito Santo. E todo lugar onde chega, o que o satanista Danilo falou aqui, o ex-satanista? Não fica longe de crente. O diabo tem ódio de crente, não deixa o crente orar. E vamos orar aqui pelo Brasil inteiro, irmão. Vamos orar pelo Brasil inteiro. Jejuando e orando. Hoje fui entregar meu jejum, já eram às 3 e tantas horas da tarde. Pior neurocirurgia de manhã foi até de tarde. Se preciso, fico até 24 horas, tempo direto. O justo vive pela fé. E daqui a pouco estarei acordando, mas para outra neurocirurgia, trabalhando, orando, pregando o evangelho, coisa que nenhum desses canalhas aqui do sistema religioso fizeram, foi pregar e viver o evangelho. Isso tudo que Jesus passou, a igreja de Cristo passa. Isso é normal, porque o mundo vê Jesus dentro de você. A palavra de Deus diz, exultai e alegrai, quando vos injuriarem, vos perseguirem. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão, porque antes de vós também foram perseguidos os profetas de Deus. Isso que as pessoas têm que entender. Servir a Deus é um privilégio de poucos, não é um sofrimento. É um privilégio de você poder falar a palavra de Deus e o diabo ter que ouvir e ficar calado, não poder fazer nada contra você. Deve dar uma irritação nesse povo, né? Daqui a pouco o diabo fala, você não consegue fazer nada e tum, cara, suicida, overdose, um infarto. O diabo mata essas pessoas todas. Aí está morrendo todo dia, toda hora. Aí Jesus pergunta para eles, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma?
Quem é que vai conseguir ganhar o mundo inteiro? Não conheço ninguém até hoje. Satanás quer ser dono do mundo. Ele não é dono nem da chave do inferno. Está na mão de Jesus. Não manda nada. Sete. Olha aqui. Mateus 7:23. Olha aqui. Vamos ter aqui Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia da vingança, no dia do juízo, no dia do Senhor. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Senhor? Então lhes direi abertamente, claramente, não tem nada escondido. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Iniquidade é legalização do pecado, que vai se assentar nesse templo da maçonaria reconstruído lá no templo do Salomão. O iníquo. São esses que praticam a iniquidade. Sistema religioso, as duas bestas. Vão ter que aprender muita coisa se quiserem encontrar Deus. Está aqui, ó. Está aqui algumas expressões agora. Então é isso, irmãos. São muitos comentários aqui, irmão. Aqui, ó. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Você vai ficar triste? O que fizeram comigo lá? Estou muito feliz e eles vão pagar isso. Eu quero que eles paguem para que eles reconheçam Jesus como Salvador. E Deus me honrou, pagar 28 salários mínimos, coisa que eu nunca vi jogador de futebol pagar para a família. Para mostrar que Deus é maior. Esse povo, se não se arrepender, eu estou esperando eles virem me pedir perdão. Eu já perdoei eles. Senão não poderia fazer essa obra. Agora quero ver eles virem aqui, de preferência no canal Fausto Aguiar de Vasconcelos, as prostitutas que me roubaram e tentaram me matar e fazer toda a desgraça contra mim, que venham aqui me pedir perdão. Eu perdoo ao vivo. Senão vocês vão ter que pagar caro na mão de Deus, no dia do juízo. Toda a maldade que vocês fizeram. Está aqui, ó, a minha prima aqui, a avó da Memel, a Beth, que conhece toda a nossa história. O pai dela, um pastor Tio Sodré, que nunca foi maçom, e lutou e venceu. Um pastor de verdade. Agora, passou lutas e muitas dificuldades. Ela sabe disso, a Bebel. Então nós não estamos aqui para viver a vida de Satanás, nós estamos aqui para viver a vida de Cristo. Tudo aquilo que ele passou, nós passamos. Porque ele está dentro de nós. O mundo vos odeia.
Porque dentro de você tem um espírito como o de hoje, Jesus. Eu dou glórias a Deus por isso. Exultai e alegrai. Não vai ser estão aí servindo a Satanás, queimando rosca, queimando cocaína, queimando maconha, queimando... tomar vergonha na cara, pô. Povo sem vergonha. Seja médico, engenheiro, advogado, professor, pastor, padre. É sem vergonha. Lembrando aí, nas nossas orações, incluir aqui o pai do nosso irmão Bruninho também. Tá? Nós temos que trabalhar. Então, eu acho que nós já estamos chegando aqui, 23h57, meia-noite. Não vou fazer câmera hoje, porque a gente tem que acordar cedo. Vou preparar minhas coisas aqui ainda para trabalhar amanhã cedinho, separar as coisas, mas eu agradeço a Deus o privilégio de ter esse grupo que Deus nos deu, que nós chamamos aquela igreja de 2000 anos, chamada Igreja de Cristo. Essa é a maior felicidade que eu tenho aqui na terra. Essa sincera igreja que se manifesta, de centro ensinos, religiões, ordens e seitas. Estejamos orando, irmão, com toda a força que Deus nos tem dado, toda a autoridade, desse jejum e oração, para dar uma virada nesse país, gente. Mostrar que tudo isso que está aí não presta. Tudo isso que está aí não presta. A única coisa que presta aqui chama-se Igreja de Cristo. E quem disse não fui eu. E que Jesus vem buscá-la. Chama-se Noiva de Cristo. Então, muito obrigados a todos. E vamos continuar falando nesses estudos de Jesus, nas orações de Jesus, as aflições que ele passou, como ele orava. Porque ele estava aqui como um ser humano, como eu e você. Agora não. Ele está lá como Rei, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso templo lá no céu, é o nosso templo aqui hoje. O Pai também é o nosso templo. E no céu não tem religião, não. A religião tem tudo no inferno. Aqui a Bíblia não fala nada de religião. Religião tem tudo lá no inferno. Tá? Lá com os bodes. A Igreja de Cristo é noiva de Cristo. Aqui nós reunimos a Igreja de Cristo. Se inscreva no canal, ore conosco e terá sua vida transformada pelas verdades aqui da palavra de Deus. Deixa de ser idiota aí de Satanás. Tome jeito, conserta a tua vida. Porque Deus não ouve a oração desse povo aí, gente. É muito claro, várias vezes Deus cita, eu não ouço. Mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. 23h59, 24 horas, tomar meu último gole de água aqui. Entregamos esse nosso jejum ao nosso Pai, o único que é digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a confiança. Pai, Filho e Espírito Santo. E peço que abençoe essa amada igreja que está orando. Que o Pai nos ouça, porque são urgentes os assuntos que nós temos dito. E apressa o teu juízo, Pai. Apressa o teu juízo, nós estamos preparados. Apressa o teu juízo, a tua igreja está preparada, Pai. Preparamos a tua igreja para te conhecer e para te servir. Vem logo a tua justiça, o teu reino. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O evangelho já foi pregado, expandido. Aqui no Brasil, todo mundo conhece o evangelho. Mas é um povo sem vergonha que quer o pecado, a idolatria, o roubo, a corrupção, a sodomia, o homossexualismo, prostituição, sacrifício de crianças, drogas, bebida, alcoolismo. O povo é safado, é sem vergonha, Deus. Está acabando o tempo da misericórdia. Entre logo com as tuas providências, ó Deus. Esse povo já zomba de ti, ó Pai, como zombaram no carnaval.
Dá uma lição nesse povo em nome de Jesus. Nós te pedimos, hoje e sempre. Amém.